Opa. Quando um jogo gera muito lucro, tem muita chance dele ganhar uma sequência. E se essa sequência fizer muito sucesso, ele ganha outra sequência e outra sequência e outra sequência. E essas sequências nem sempre conseguem entender o que foi feito antes para aprimorar e fazer um jogo mais interessante ainda. E quando falamos em survival horror, logo na sua cabeça vem Resident Evil, eu tenho certeza disso. Praticamente o jogo que popularizou o gênero em níveis absurdos. E é óbvio que ele sendo um jogo de muito sucesso, ele obviamente se encaixa nessa lista de jogos com muitas sequências. E é essa a intenção do vídeo de hoje. Eu vou mostrar para vocês como Resident Evil se perdeu ao decorrer de suas várias sequências. Quando mencionamos Resident Evil para um fã de longa data, logo na cabeça desse fã vem o que compõe a franquia desde os primórdios de seu lançamento. É um survival horror em sua mais pura essência de survival horror. Você tem uma escassez de recurso, onde você tem que saber gerir muito bem como você vai usar e em qual monstro você vai usar as suas munições ou seus recursos de vida e etc. E a ambientação aterrorizante dos jogos da época era o que tornava Resident Evil tão especial. Pelos jogos da época ter uma câmera fixa e você ter cenários pré-renderizados, a tensão era muito grande porque você ouvia um som vindo de outra parte da câmera e você tinha medo de andar pra frente, mudar a câmera e dar de cara com um zumbi, assim. Eu sei que a maioria odeia esses controles de tanque e a câmera fixa da época, mas pra mim, essa câmera e esse tipo de controle dá um charme muito especial para os jogos clássicos de Resident Evil, que nem o remake, nem nada, nenhum jogo atual vai conseguir passar essa vibe que dava antes. Eu não sei dizer o que é, mas é muito especial você jogar um Resident Evil antigo com essa câmera, com esses controles e etc. E não, com certeza, isso não é nostalgia, até porque eu nem tava vivo na época que lançou esse jogo. Não tem como eu sentir nostalgia de um negócio que eu joguei, sei lá, 1 ano atrás. Acho que isso não existe. Um dos pontos mais importantes na construção de um Resident Evil, e é com certeza um ponto crucial, é a exploração. Você tem que ter um lugar, muito interessante para explorar em todo o jogo. Como Resident Evil 1, a mansão, Resident Evil 2, a delegacia. E sempre tem que ter um lugar assim, e se não tiver isso, é um péssimo jogo. Eu não preciso nem dizer. Com tudo isso, todo mundo deve imaginar que essa fórmula de Resident Evil foi sendo expandida e melhorada ao longo dos jogos, né? Infelizmente, acabou não sendo o caso. Após o lançamento dos 3 jogos da timeline principal, esperávamos que o 4 fosse seguir um caminho idêntico ao dos jogos anteriores. O que, pelo trailer que a gente recebeu, ainda achávamos que seria isso, mas o jogo veio completamente diferente. E a atmosfera desse trailer não foi para o jogo final. Acho que quase nada que apresentaram nesses trailers foram para o jogo final. E anos depois, em 2005, com a chegada do Resident Evil 4, tudo na franquia mudou. O protagonista novamente é Leon, o protagonista de Resident Evil 2, que agora é um agente secreto muito bem treinado pelo governo. E logo você já vê uma diferença na personalidade dele, porque ele fica fazendo piadinhas no meio de um monte de momento aleatório. Where's everyone going? Bingo? E eu não julgo, eu gosto quando ele faz uma piada em um momento muito aleatório, tipo quando ele tá lutando com o Krauser e ele solta uma piada sobre o Krauser pedir reembolso sobre os poderes dele. Eu até gosto. E a mudança mais perceptível de todas, que é toda a ambientação e a atmosfera do jogo, que é totalmente diferente dos jogos anteriores. Leon agora é muito ágil e às vezes acaba fazendo até movimentos muito desnecessários só pra parecer fodão mesmo. A gameplay agora é totalmente diferente, totalmente focada nessa ação do Leon ser muito foda e tal. E agora essa gameplay é assim, até porque você não é mais tão indefeso assim. Agora você é literalmente a porra de um Jedi muito foda. O jogo abraça o absurdo e o ridículo, que às vezes gera cenas muito engraçadas. Tipo, tudo que o Leon faz sempre tem que ser muito foda, assim, um nível absurdo.
Para os fãs que gostavam dos jogos antigos, esse jogo foi uma atrocidade, mas para os novos fãs, esse jogo foi diversão pura. Tá, e vamos lá. Sobre esse jogo, eu gosto muito dele. Eu acho ele muito divertido de jogar. Todo mundo já jogou esse jogo na infância, sei lá, em algum momento da vida já jogou. Mas entre todos os outros, a história desse jogo é a que menos me atrai. E eu não sei explicar o motivo. Tipo, a história tem pontos muito interessantes, mas ela tem tantos pontos desinteressantes que acaba me desinteressando mais do que interessando. Você tem uma das melhores áreas do jogo com uma lore incrível de se ler, que é a lore do castelo e etc. Principalmente no remake, que é muito bem estruturada. E você tem áreas como a ilha, que é um lugar insuportável, muito chato, entediante e nojento de jogar. Desculpa dizer, mas é verdade. E a real sobre esse jogo é que ele se aproxima muito mais de um jogo de ação do que um survival horror como era antes mesmo. E isso é muito esquisito porque é uma mudança muito repentina na franquia. Depois de um jogo, ele virou um jogo de ação frenético do nada. E foi aí que a franquia começou a se perder realmente. Porque nesse ano, Resident Evil 4 vendeu pra um caralho. Então, lembra do que eu disse no início do vídeo sobre sequência? Agora chegou a hora de puxar esse assunto. Em 2009 foi lançado Resident Evil 5. Agora o protagonista é também um personagem marcante na franquia, Chris Redfield. E junto dele você tem a Shiva, né? Basicamente ela é a Shiva, não tenho o que dizer dela. O jogo agora se passa em ambiente africano, o que com esse filtro amarelado dele não contribui nada para o terror do jogo. Quase não existe já. Esse jogo parece muito mais que você tá assistindo um filme da sessão da tarde do que jogando um Resident Evil. É sério, não tem literalmente nada nesse jogo que te remete a um Resident Evil de início assim. O jogo tenta seguir o que o 4 fez, transformando um Chris em alguém muito treinado, muito foda, como sempre, igual o Leon era. A diferença é que esse jogo é muito mais ridículo do que o 4. É sério. Agora você tem a Shiva te acompanhando, é possível jogar multiplayer nesse jogo, que é a melhor parte dele. Você jogar acompanhado é a melhor coisa que tem nesse jogo inteiro. Mas se você for jogar sozinho, você vai sofrer muito, porque a IA da Shiva é muito burra. Come on! I can't right now. Mas esse jogo, por ser uma sequência do 4, ele vendeu muito mais do que o 4. Mesmo ele não sendo nem tão bom quanto o 4, assim. E, obviamente, teve a sequência Resident Evil 6, que, pra não me aprofundar muito, pensa que ele é o 5 com todos os seus erros e eleva isso ao cubo, assim. É literalmente Resident Evil 6. E ele acabou sendo um fracasso, com cenas muito mais ridículas do que em todos os outros jogos. Nesse jogo tava óbvio que a franquia já tinha se perdido completamente. A história, ninguém entendia mais a história, porque literalmente esse jogo, a história é toda fragmentada. Ninguém entende porra nenhuma do Resident Evil 6. Tudo que fez uma vez Resident Evil ser Resident Evil não está aqui mais. E basicamente esse jogo é só mais um jogo de ação qualquer que não parece Resident Evil. E mais uma vez foi preciso que a Capcom reformulasse tudo que ela estava fazendo com Resident Evil, assim como fizeram no Resident Evil 4. Com o lançamento de Resident Evil 7, tivemos a estreia de Ethan Winters, um novo protagonista da franquia, que acaba sendo um protagonista meio esquecível por ele não ter uma personalidade muito definida, mas esse jogo trouxe todo o horror de Resident Evil de volta e de uma forma diferente e incrível, com corredores apertados de volta, puzzle, munição escassa e monstros
aterrorizantes, assim como a história do jogo também é aterrorizante. A mudança de câmera para a primeira pessoa ajuda muito na imersão, mesmo que muita gente não goste dessa mudança. E explorar a casa da família Baker traz uma sensação incrível, assim como explorar a mansão Spencer em Resident Evil 1. É realmente uma atmosfera assustadora e muito bem feita. Apesar de no próximo jogo a gente ter um deslize novamente, acredito que a franquia vai se manter muito bem com os jogos seguintes que estão chegando por aí, como o Resident Evil 9 Requiem, que parece um jogo espetacular, ao menos por enquanto. Bom, esse vídeo aqui focou mais na linha principal, eu evitei muito citar jogos como remakes e etc, para focar mais na franquia principal mesmo. E com isso você consegue perceber que Resident Evil é uma franquia que foi reformulada completamente 2 vezes, e parece que pode ser pela terceira vez no Requiem, né, pelo que parece. Mas apesar dos seus altos e baixos, ela continua sendo uma franquia muito especial pra mim, que eu gosto muito de muitos jogos dela, alguns não, né, óbvio. Esse vídeo deu muito trabalho pra fazer, e se você gostou do vídeo, considere se inscrever aí no canal, porque eu falo de muitos assuntos aqui, tipo anime, jogo, série até e etc. E vai ajudar muito se você se inscrever, dar um engajamento para esse vídeo também, né? Óbvio. E é isso, e até o próximo vídeo.